A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos juntos em mais uma quarta-feira, onde Deus se faz presente, pois em todo tempo Ele é e está para ser louvado, adorado, ter o seu nome elevado às mais altas posições. Isto começa em nosso coração, independentemente de onde estivermos, de como estivermos. É oportuno, é lícito, é bom louvarmos ao Senhor Jesus. Por isso eu te convido agora, juntos nós vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade e louvar o nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor tem sido e se mostrado fiel. A sua igreja é a prova viva da sua bondade, do seu amor e da sua fidelidade. Aceite, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor, pois tudo que somos, tudo que temos, é para o louvor da sua glória. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Louvemos ao Senhor. A paz do Senhor, igreja. Adoremos aquele que reina sobre tudo e todas as coisas. Aleluia. Com as palmas. Cantemos. Reina sobre a minha casa, sobre minha família, é Senhor. Tu és o autor de tudo, dono do meu mundo, é Senhor. O motivo, cante. O motivo és o cantar, seja o centro do pensar. Tens as nossas vidas para habitar. Doador da vida és, outro como tu não há. Toda a criação vem para te adorar, pois tu és Senhor. Com suas palmas. Reina sobre esta igreja, sobre este povo, é Senhor. Venha, Senhor. Venha, traga o renovo sobre nossas vidas, é Senhor. O motivo és o cantar, seja o centro do pensar. Tens as nossas vidas para habitar. Doador da vida és, outro como tu não há. Toda a criação vem para te adorar, pois tu és Senhor. Nós erguemos as nossas mãos, Senhor, em adoração a Ti, cantando. Oh, 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 só tu és Senhor. Oh, 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 só tu és Senhor. Oh, 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 só tu és Senhor. Oh, 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 só tu és Senhor. Oh,
pensamentos por mim são de paz, e neles não há mal. Tua palavra é fiel e não mente, por isso eu cantarei. Em ti confio, em ti espero, és o meu refúgio em meio às guerras. Em ti confio, de ti dependo, não me deixas sozinho, por isso eu vou confiar, adorar, esperar, descansar. Teus pensamentos por mim são de paz, e neles, oh, creia nisso em nome de Jesus. Tua palavra é fiel e não mente, por isso eu cantarei. Em ti confio, em ti espero, és o meu, em meio às guerras. Em ti confio, de ti dependo, não me deixas sozinho, por isso eu vou confiar. Em todo tempo, Jesus, eu confio em ti, eu confio em ti. Oh, confiar, adorar, esperar, descansar. Sim, eu creio em ti. Não, não é o fim. Aleluia, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com tua glória neste lugar, Senhor. Queremos sentir, Senhor, a tua presença, Pai. Age em nós, Senhor. Queremos mais de ti. Aleluias. Assim como uma brasa que perde o seu calor, me sinto quando longe estou de ti, Senhor. Como oferta no altar, eu desejo ser pra ti. Com teu fogo vem queimar, o pecado consumir. Me leva pra mais perto, me envolva, me aqueça. Assim como uma brasa que perde o seu calor,
Sinto quando longe estou de ti, Senhor. Como oferta no altar, eu desejo ser pra ti. Com teu fogo vem queimar, o pecado consumir. Me leva pra mais perto, me envolva, me aqueça com teu fogo. Toca em meus lábios, prova minha mente. Torna puro hoje o meu falho coração. Espírito de Deus, arde outra vez em mim. Vem com teu fogo, toca em meus lábios, prova minha mente. Torna puro hoje o meu falho coração. Espírito de Deus, arde outra vez em mim. Arde outra vez. Arde outra vez. Vem, Senhor, vem com teu fogo, Senhor. Vem arder em nós, Senhor, o teu Espírito Santo, Jesus. Vem com teu fogo nos envolver. Vem renovar, Senhor, as nossas vidas, Pai. Dependemos de ti, Senhor. Vem com teu fogo, toca em meus lábios, prova minha mente. Torna puro hoje o meu falho coração. Espírito de Deus, arde outra vez em mim. Vem com teu fogo, toca em meus lábios, prova minha mente. Torna puro hoje o meu falho coração. Espírito de Deus, arde outra vez em mim. Arde outra vez. Arde outra vez. Arde outra vez. Arde outra vez. Arde outra vez, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus, bendizendo o seu santo nome, com tudo o que temos, além de adorarmos com tudo o que somos. E agora nós vamos ofertar e dizimar. A palavra do Senhor nos explica, lá em Gênesis, a respeito de um culto a ser prestado de forma concreta, real, íntegra, e de um outro prestado de qualquer jeito, de forma desleixada. O texto aponta para Caim e Abel, irmãos, filhos do primeiro casal. Caim ofertou daquilo que lhe era peculiar, daquilo que estava ao seu alcance. Abel entregou primeiro seu coração a Deus e, consequentemente, aquilo que estava em suas mãos. A Bíblia destaca que Deus rejeitou primeiramente a Caim e também a sua oferta, e aceitou primeiramente a Abel, um coração grato, e também a sua oferta. Nós, como crentes em Cristo Jesus, sabemos que todas as áreas da nossa vida
estão sob o controle e o domínio de Deus. Por isso, entregamos inicialmente aquilo que é mais sagrado para todos nós, o nosso coração. E quando isso ocorrer, consequentemente, as nossas riquezas, as nossas posses adorarão ao nosso Deus. Que aprendamos a entregar o coração e, consequentemente, tudo aquilo que estiver em nossas mãos. Que Deus possa te abençoar, te prosperar, e que você contribua com todos os meios possíveis. E temos agora esta novidade: a nossa igreja tem o seu Pix, e o número é 99579-9337. Repetindo, 99579-9337. Que Deus possa retribuir a sua generosidade, abençoar toda a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, com muita alegria, agora nós vamos nos debruçar diante da palavra poderosa e perfeita do nosso Deus. O texto de hoje está em Abacuque, capítulo 3, verso 17 e verso 18. E o tema, todavia me alegrarei. O texto de Abacuque diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, tampouco bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Como é que nós podemos conciliar a experiência imediata de Abacuque com a sua esperança eterna? Um homem que vê e reconhece os problemas do seu tempo, a maldade humana, e ainda assim busca em Deus total contentamento. O que esta passagem tem a nos ensinar, espero que o Espírito Santo possa nos revelar mais uma vez. Não há, houve ou haverá uma única pessoa capaz de explicar satisfatoriamente a razão do sofrimento, pois o sofrimento é inexplicável em sua essência e incabível em sua concretização, pois sempre condicionaremos a realidade vívida à existência de um Deus bom e justo. Este é o grande problema do mal, o grande problema do sofrimento, pois nós precisamos conciliar numa mesma realidade a existência de um Deus totalmente poderoso e bom, e um sofrimento que nos aflige amargamente. Desde os irmãos Karamazov de Dostoiévski e até O Sofrimento Nunca em Vão, escrito por Elizabeth Elliot, a literatura confronta a incongruente existência de um Deus bom e todo-poderoso e o sofrimento de uma criança, por exemplo. Em ambos os escritos, encontramos a realidade imutável. As mais belas dádivas estão intrinsecamente ligadas ao sofrimento. Para não sofrer, portanto, jamais ame, não viva. Eliot nos ensina a ler as tortuosas páginas da vida sobre a seguinte premissa. Olha o que ela diz: do lado de cá do paraíso não encontro satisfação intelectual, mas encontrei a paz. Pois a resposta que obtive não é uma explicação, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Em suma, o que ela nos inspira e ensina é: nunca entenderemos o sofrimento, a menos que entendamos o amor de Deus. Amor manifesto na rude e desprezível cruz. E por fim, Eliot cita Stuart ao dizer o seguinte: a alegria em si não é a ausência de sofrimento, mas é a presença de Deus. O livro citado, O Sofrimento Nunca é em Vão, descreve o amargor de uma vida marcada por sofrer. Mas, neste campo, bastante complexo e doloroso para todos nós, somos inspirados por Deus, através do testemunho de grandes homens e mulheres na história da fé, a vivermos para além de todo sofrimento e encontrarmos em Cristo Jesus a paz e não explicações vazias. O que nós precisamos definitivamente entender
é que existem e coincidem em sua convivência dois reinos distintos. Inevitavelmente, incorreremos na falácia da inexistência de Deus ou em sua falta de amor ao desconsiderarmos a existência de um reino invisível. E este reino invisível é onde o reino visível é interpretado. Ou seja, nós fatalmente reconheceremos que Deus não existe, ou existe e é mau, se nós desconsiderarmos a existência de um reino que não podemos ver, não podemos controlar. Mas este reino é aquele que interpreta, portanto, possui a verdade a respeito de tudo que podemos ver, controlar, realizar e sofrer. Em seu testemunho de dor e sofrimento, C.S. Lewis afirmou: pude então perceber que na eternidade nada nunca deu errado. C.S. Lewis faz essa afirmação no livro Anatomia de uma Dor, onde ele descreve de maneira bastante clara, muito profunda, o seu pesar pelo falecimento de sua amada esposa. A compreensão do mundo invisível trouxe acalento ante a dilacerante dor da separação da morte de sua amada esposa. Estes dois reinos são observados no relato de Abacuque. Ele olha para a maldade dos seus compatriotas, a corrupção do mundo que lhe toma a atenção e clama a Deus. Capítulo 1 é marcado por este clamor de Abacuque a Deus. E Deus lhe responde de uma forma inimaginável, pois a solução de Deus passava pela incompreensível ferramenta, um povo ainda mais perverso e inescrupuloso. Repare, por favor, esta condição dos dois reinos se apresentando simultaneamente. Abacuque, ele observa a maldade dos seus compatriotas, a perversidade do mundo e clama a Deus, que em sua soberana vontade executa o seu juízo por meio de uma nação ainda mais perversa, ainda mais maldosa. Diante disso, Abacuque não compreende, não entende como o sofrimento é corrigido por uma ferramenta tão dolorosa quanto a sobreposição de uma nação ainda mais perversa do que Israel se mostrava naquela época. E é assim que nós também lidamos com isso. Quanto a nós, como não observar estes dois reinos em constante embate e colisão? Quantos dias perdidos e noites mal dormidas desfrutamos da presença incômoda da dor e do sofrimento? Observamos e a Deus clamamos, e por resposta temos de Deus meios, ferramentas que nós não compreendemos. Olhamos para a injustiça que paira no mundo e Deus responde por meio da sua justiça, que vai corrigir e derrama sobre nós sofrimento. Diante disso, olhamos para, por exemplo, o relato de Ruth, quando Noemi atesta a sua dor, impondo sobre Deus uma culpa que a Bíblia não tira, não retira, não anula. De fato, a responsabilidade é toda ela de Deus. E por isso, em nossa introdução fica a pergunta: como fazer existir no mesmo mundo a bondade de um Deus totalmente poderoso e o sofrimento que nos amargura? Como isto é possível? Como isto é viável? Quando nós olhamos para o amargor, em sua definição absoluta, de Noemi, agora adotando o nome de Mara, amarga, quando nós olhamos para isso e ela afirma: Deus matou, Deus levou meu marido e os meus filhos, a Bíblia não omite esta informação e nem a corrige, dizendo, entre parênteses, por exemplo, ela não sabia o que estava dizendo. Jó também nos ensina profundamente a este respeito, quando ele confronta a sua esposa, ao perguntar: como posso aceitar a bondade que procede de Deus e aquilo que me causa consternação, incômodo, eu simplesmente não aceito? Observe que a Bíblia está repleta de experiências maravilhosas que temos andando com Deus e algumas dolorosas que temos andando com Deus. E em todo o tempo, na bondade e até mesmo em meio à dor, a Bíblia destaca: Deus é bom. O favor de Deus nunca saiu do campo de vista das Escrituras, mesmo em meio
ao vale da sombra e da morte, pois Deus é aquele que nos conduz em meio ao sofrimento para a correção do nosso caráter. Elizabeth Elliot continua descrevendo a sua história e passa, logo no capítulo inicial, a descrever uma experiência terrível com o seu marido, Jim Elliot. Ela afirma que ele foi capturado por uma tribo e que por 5 dias conviveu com a incerteza e a dor. Ela afirma que no instante em que recebeu a notícia do desaparecimento do seu marido, o Senhor lhe falou ao coração. Ela teve essa experiência com o nosso Deus. Quando ela recebeu a notícia que o seu marido havia sido capturado, Deus lhe disse: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Diante disso, a reação dela foi: mas, Senhor, sempre eu tenho o Senhor comigo. O que eu quero agora é ter o Jim ao meu lado. Eu quero o meu marido. Nós estamos casados apenas há 26 meses, depois de termos esperado por mais de 5 anos e meio. 5 dias depois, ela soube que o Jim estava morto. A presença de Deus não era a presença do seu marido. Era uma terrível realidade. A presença de Deus não alterava o fato que agora ela era uma mulher viúva. A ausência de Jim, descreve Elliot, olha só o que ela afirma: a ausência de Jim me empurrou, me constrangeu, me impeliu para Deus, minha esperança e meu único e suficiente refúgio. Naquela experiência, aprendi quem é Deus. Quando o profeta Abacuque clama por justiça e Deus apresenta um cenário de sofrimento absoluto, esses 2 reinos se apresentam para o profeta. Ele observa a maldade dos homens e observa pelos olhos da fé o reino que interpreta todos os nossos dias, sejam bons ou sejam maus. Mas é óbvio que algumas perguntas vão permear a nossa mente e encher o nosso coração. Como pode crianças sofrerem, idosos vulneráveis padecerem, o mundo ser o que é hoje? Tantas e tantas perguntas podem surgir ante a constatação de um mundo à nossa volta. Não podemos responder a nenhuma delas, a não ser pelas palavras de Paulo. Porque para mim, diz Paulo, tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A constatação pela fé que se chega diante destes relatos é: o sofrimento é um meio insubstituível pelo qual se aprende uma verdade indispensável. Abacuque aprendeu, Paulo aprendeu, Elliot também aprendeu, e nós estamos trilhando a mesma jornada e sendo formados na mesma escola. O sofrimento é o meio insubstituível para que aprendamos verdades indispensáveis. A respeito dessa verdade, nós vamos finalmente entender a partir de uma reflexão bem profunda sobre uma pergunta cabível. De onde vem essa ideia de um Deus amoroso? Diante da constatação de um mundo cruel, de onde surgiu a ideia de um Deus amoroso? Não é uma dedução, tampouco é um homem desesperado que, para aplacar a sua dor, cria um Deus conforme o seu bel prazer. Na realidade, o Deus amoroso é o Verbo vivo, aquele que era antes da fundação do mundo, sofrendo como um cordeiro imolado. É a partir desta perspectiva que Abacuque crê, se posiciona e então adora ao Senhor. Todavia me alegrarei. É a partir da perspectiva de que existe um Deus que decidiu passar conosco os piores dias da nossa
existência, decidiu estar ao nosso lado, mesmo em meio ao leito de morte. Ele decidiu acompanhar-nos, viver conosco, mesmo em meio à mais terrível treva da dúvida e da desolação. Assim também devemos viver. E com isto, não oriento a criar uma realidade em nossa mente, particular e inexistente. Antes, devemos compreender o reino ao redor e crer que no reino que não vemos, mas é real e eterno, o reino de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diante desta breve reflexão, cabe a nós a seguinte conclusão: esta alegria verdadeira, em todo tempo concreta, real, ela é condizente com a vida cristã, é pertinente para aquele que está em Cristo Jesus. A euforia não nos cabe, os devaneios, esquecer a realidade, a adulteração da realidade por meio de confissão positiva ou qualquer outro modo, não nos é permitido, não nos foi concedido, pois Deus nos deu fé, para que diante e por meio dela nós possamos olhar para a realidade, olhar para o mundo visível e entendermos que existe um reino invisível, o reino de Cristo Jesus, onde todos somos, em Cristo, mais do que vencedores. Diante desta conclusão, cabe aqui uma palavra pastoral para o seu coração. O sofrimento jamais será explicável, jamais será aceitável, mas, como já mencionamos aqui, é uma ferramenta insubstituível para uma verdade absolutamente necessária. A consciência de que Deus opera em todo o tempo nos é pertinente, nos é válida, nos ajuda, nos sustenta e nos levará para a eternidade aos braços de Cristo Jesus. Há a esperança em nosso coração de que um dia tudo isso vai passar. Quando o véu da morte se rasgar diante de nós, seremos recebidos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então lá não haverá mais espaço para o sofrimento. Lá haverá a plenitude de um reino onde somos segundo a imagem e semelhança de Deus. O pecado já não mais existirá. Toda a nossa lágrima será por Deus, pelo próprio Cristo Jesus, recolhida. Toda a nossa dor será arrancada. Nós seremos vestidos com uma nova natureza, receberemos um novo nome, uma nova vida se abrirá. E é para lá que devemos olhar. É para lá que devemos seguir. Olhando para o sofrimento aqui presente, continuamos tendo fé no Cristo que se faz presente, morreu em nosso lugar, que nos amou e se mostra bom ao aceitar sobre si toda a nossa transgressão. Que você, nesta noite de quarta-feira, possa desfrutar do amor de Cristo Jesus, independentemente da circunstância em que você esteja. Que essas lágrimas que hoje correm em seu rosto possam ser manifestação de uma verdadeira adoração ao Deus eterno. Que mesmo sem entender, mesmo sem compreender o porquê do sofrer, você continue a adorar aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que os seus lábios nunca se fechem para adoração a Deus. Que o seu coração nunca se volte contra Deus. Antes, submeta-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele nos exalte a seu tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Cuide do seu coração. Acalme a sua mente e traga vida, ânimo neste novo amanhecer. Que Deus abençoe. Um beijo, um abraço. Amo você. Chegamos ao final de mais uma reunião e juntos nós adoramos a Deus e aprendemos a respeito da sua bondade mesmo em meio à dor. Fica aqui agora esta oração final e o pedido que Deus te abençoe e te guarde, te dê uma quinta-feira cheia da presença dEle. Agora você tem a liberdade de desfrutar da paz que excede a todo entendimento, do descanso em seu lar. E assim o faça, que seja em sua casa um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta reunião, por este culto que nós ofertamos e oferecemos a Ti.
diante de circunstâncias que há algum tempo atrás nem imaginávamos viver. Hoje nós estamos te adorando. Isto acalenta o nosso coração, pois nos mostra que, independentemente de onde estivermos, de como estivermos, nós temos a liberdade e o prazer em te adorar e te bendizer. Guarde assim o nosso coração, guarde assim a nossa mente, guarde-nos com esta plena convicção de que somos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Abençoe os meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Erga suas mãos e cante. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo sejam sobre todos vós. Vamos dizer juntos: a paz do Senhor. Desejo saúde aos irmãos e vamos declarar bem forte: Maranata, ora vem Senhor Jesus.